vamos ler duas passagens. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. Depois nós vamos ler Lucas 9, do 51 até o 56. Vamos para Lucas 5 primeiro. Os irmãos encontraram Lucas no capítulo 5, a partir do versículo 27. É uma mensagem bem interessante, uma mensagem que fala aos nossos corações, uma mensagem de Deus, porque ela vai mostrar o início da vida dos discípulos ali, logo no início do ministério de Jesus, e depois próximo da morte de Jesus. O capítulo 5, versículo 27 diz o seguinte: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comes e bebes com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vamos ler lá agora no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. 9, a partir do versículo 51 até o 56. Diz o seguinte: e aconteceu que... desculpe, gente, vamos ler o 49, o verso 49 em diante. E respondeu João e disse: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, respondeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Gente, eu escolhi essas duas passagens aqui porque vocês podem ver que esse Levi, ele é o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Ele estava sendo chamado por Jesus para poder segui-lo, ou seja, para ser um dos 12 discípulos de Jesus. E aí, quando ele o chama, as Escrituras diz que a coisa foi tão forte que o Mateus, ele largou tudo, deixou tudo para seguir Jesus. E ele pegou e deu um grande banquete na casa dele. E nós lemos aqui que tinha uma série de publicanos, muitos publicanos, foi o que nós lemos aí. E tinham outras pessoas com eles. E os publicanos, naquele tempo, era uma classe de gente, uma classe de povo
que era muito discriminado pelas pessoas, porque eles eram pecadores de fato e corruptos, e extorquiam as pessoas para tirar dinheiro deles. E aí o que acontece? Jesus agora está sentado lá na casa. Como é que Jesus não ia nessa festa? Jesus chama o cara dá uma festa e Jesus não vai na festa? Que nada, Jesus vai na festa. O cara está todo feliz, está lá, mó festança. Só que é o seguinte, meu irmão, lotado de pecador. E as escrituras dizem assim, e tinha mais um monte de gente, outros lá com ele. A coisa era tão notória, o segmento daquelas pessoas, era tão notório o segmento daquelas pessoas, porque os escribas e fariseus disseram assim, por que ele come com publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Ou seja, na cabeça dessas pessoas, Jesus nunca poderia estar com aquele tipo de gente, com um cara que extorque as pessoas, na cabeça deles, né? Com um bando de pecadores. Jesus não pode estar com um bando de pecadores. Jesus não pode estar com gente dessa laia, com gente desse nível, com esse tipo de pessoas. E aí os caras meteram pau. A resposta de Jesus, ela foi muito interessante, porque Jesus disse assim, olha, entenda bem uma coisa, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para os sãos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Gente, essa palavra, ela precisa estar viva em nossos corações, porque nós temos o costume de julgar as pessoas pelo comportamento, pela conduta, pela prática e pelo caminho pecaminoso e voraz de pecado, né? Que no qual a pessoa trilha. Isso é muito comum, a nossa natureza humana fazer isso, e apontar o dedo, dizer, e falar, e julgar. Também, tá vendo? Não foi abençoado porque falar. A coisa não dá certo por conta disso. A coisa isso, a coisa não aquilo, a coisa não aquilo outro. Nota-se uma coisa, quando a gente começa a se colocar numa posição de muito certo, de muito correto, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não veio para você, foi ele que disse. Jesus veio para essa galera aí toda errada, entendeu? Então é melhor a gente entender o nosso pecado e ficar bem claro para a gente que se um dia fomos perdoados, foi por conta dele, porque pecadores somos perdoados porque ele quer. E não devemos, de forma alguma, pelo fato de um dia ter encontrado com Jesus, julgar a galera da cocaína, da cachaça, do roubo, da mentira, da extorsão, seja lá o que for, e nos sentir melhores do que eles, como os escribas e fariseus fizeram aqui e julgaram. Eles tomaram uma resposta muito pesada de Jesus e disse assim, olha, eu não vim para vocês, eu vim para esses aqui. Então, para a gente não receber essa resposta de Jesus, e Jesus falar na nossa cara, eu não vim para vocês, eu vim para os pecadores. Então vamos nos colocar em nosso lugar e entender que de fato pecadores somos, mas um dia alcançamos o perdão que ele nos concede. O que é interessante aqui é que certamente esses publicanos e pecadores que estavam ali devem ter visto essa ocasião e aquilo que estava acontecendo. E muitos já devem ter ficado falando assim, já vem esses caras para cá encher o saco, esses caras que se sentem salvos. Está vendo a resposta que eles tomaram de Jesus? Olha só como é que são as coisas, né? Aparentemente nós é que somos errados, Jesus veio foi para a gente. Eu imagino que essa fala deve ter acontecido entre as pessoas que estavam ali na festa. E entre as pessoas que estavam na festa, estavam o Mateus, que tinha acabado de ser chamado. E certamente outros também, porque os fariseus falaram para os outros discípulos, e Jesus é quem dá a resposta. Então quem é que nós temos ali nessa festa? Publicanos, pecadores, discípulos presentes
e um discípulo que acabou de ser chamado, que é o anfitrião da festa, e Jesus, e uma galera bisbilhotando a festa, que era os fariseus e os escribas. Beleza, agora vamos ir lá para essa outra passagem que nós lemos do capítulo 9. Quem é que está caminhando com Jesus? Os discípulos que estavam na festa e o Mateus, que acabou de ser chamado, estava nessa ocasião com Jesus. E agora, gente, nota-se que nós lemos no versículo 51 que estava chegando a hora da sua assunção, ou seja, era o momento da morte de Jesus, era o final do ministério de Jesus. Esses discípulos já estavam com Jesus há 3 anos, viram no início do chamado fariseus e escribas julgando e ali pormenorizando a presença de Jesus com aqueles caras, dizendo que aquilo ali era algo banal e indevido. E aqueles discípulos presenciaram isso. E agora, gente, os discípulos que uma vez foram discriminados, que uma vez foram julgados, agora está tendo um comportamento completamente esquisito. Olha só, Jesus está descendo para Jerusalém e os discípulos vão à frente para preparar pousada. E aí os samaritanos não recebem Jesus, porque os samaritanos são inimigos, eram inimigos do povo israelita. Aí os caras não recebem Jesus. Olha o que João e Tiago falam, gente. Isso é um absurdo. Senhor, tu quer que a gente peça a Deus para descer fogo do céu e consome todo mundo? Ou seja, mata logo todo mundo queimado? Cara, para e pensa. Os caras estão andando com Jesus há 3 anos. E agora está pedindo para matar todo mundo? Aí você vê os versículos anteriores que nós lemos. Tem uma galera expulsando demônio em nome de Jesus e os discípulos proíbem. Senhor, nós proibimos porque ele não te segue junto com a gente. Os caras que foram discriminados estavam fazendo de Jesus propriedade particular e única. Será que isso pode acontecer hoje, gente? Pessoas que achando que Jesus é só deles, que Jesus usa só eles, que se aqueles não aceitarem, mandam matar, porque não quer Jesus, então que morra. Rapaz, que discernimento esquisito daquilo que Jesus quer pra gente. Mas quem é que está tendo esse discernimento? Gente, para pensar comigo. São as pessoas que estão andando 3 anos do lado de Jesus. A gente precisa tomar cuidado para a gente não tomar posse de Jesus só para a gente e dizer que somente a gente pode operar e fazer a obra de Deus. A unção está só comigo, entendeu? Deus só fala através de mim. Quem sair debaixo da nossa unção aqui está errado, porque tem que seguir aqui. Não, gente, isso não existe. Você viu, Jesus falou assim, ó, para com isso, porque quem não é contra nós é por nós. Deixa eles expulsarem, deixa eles fazerem a obra de Deus, que a gente nunca venha julgar os fulanos e cicranos que estão aí fazendo a obra de Deus, que a gente não venha falar da roupa de ninguém, da postura do Bertano, da forma que no qual eles se vestem, desde que não seja algo pornográfico, indecente. Deixa o costume do cara para lá. Quem quiser seguir ali, que siga. Quem não quiser seguir, que não siga. Desde que as pessoas estejam ali fazendo a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida daquelas pessoas. Que a gente nunca venha tomar a Jesus Cristo como nosso. Que a gente agora teve a revelação dos céus e a gente é que entende do Evangelho e do poder de Deus. Gente, não deixe isso acontecer com a gente não, porque se só nós fôssemos entendedores do Evangelho, Jesus é muito ruim na sua pregação, né? Jesus seria assim um cara completamente desqualificado ao ponto de fazer só a gente entender o Evangelho. Olha só que paranoia. Então aí você já está menosprezando o ministério de Jesus e dizendo que ele é uma pessoa desqualificada, porque o Evangelho dele só alcançou a gente, só a gente que entende do Evangelho, mais ninguém. Olha só que absurdo
que a Bíblia está mostrando um absurdo. Este é o comportamento dos discípulos que seguem a Cristo de perto. Como pode isso? Pode sim, gente. Tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai tomar essa conduta, vai ter esse comportamento. E aí, que a gente possa abrir mão dessas coisas. Ao passo que os discípulos agora estão ali numa boa com Jesus, indo para Jerusalém, e os caras simplesmente porque não dão pousada, eles pegam e dizem assim: Senhor, a gente vai orar e vai cair fogo do céu e vai matar todo mundo. Jesus, eu não vim destruir as almas de ninguém. Gente, que o nosso caminho, a nossa conduta não seja de destruir a alma das pessoas, que a gente tenha sempre uma palavra boa para as pessoas, que a nossa boca não seja aquela boca que dissemina a mentira, a contenda e a confusão, porque o que mais a gente vê é língua peçonhenta, é língua venenosa. Isaías no capítulo 59 diz que se chocar, sai dela um basilisco e uma víbora. Como é que pode um troço desse? Que a gente possa ficar longe dessas coisas, que a nossa boca não venha a ser uma boca que profere maldições para ninguém, que a nossa boca não seja uma boca que possa soltar veneno e depois achar que vai soltar coisa boa. Porque a palavra de Deus, ela diz assim: pode de uma fonte jorrar dois tipos de água, uma água doce e uma água amarga? A Bíblia diz: não pode. Então, gente, vamos nos guardar, porque nós estamos vivendo dias em que essa situação se apresenta diante de nós, e a gente tem até vontade de matar, porque a pessoa não quer Jesus. A gente tem vontade de falar mal, porque o cara chegou falando mal. A gente tem vontade de proferir, porque a gente vê o cara numa conduta ruim. A gente tem vontade de proferir uma série de coisas e de dizer: aquele cara é safado, é pilantra, é isso, é aquilo outro. Vamos nos guardar disso, para que a nossa boca seja uma boca que possa jorrar sempre algo da parte de Deus. Não se ele estiver num caminho ruim, que um dia ele possa encontrar Jesus. Se ele estiver numa conduta indevida, que Jesus possa se manifestar a ele, porque Jesus veio para ele. Se ele estiver num caminho de mentiras e de engano e de calúnias e difamações, que a nossa boca seja uma boca que ore como Jesus orou e disse assim: Pai, eles não sabem o que dizem. Que a gente possa ter o nosso caminho em uma vereda reta, porque o salmista, ele fez essa oração. Ele disse assim: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça. Que a gente possa orar a Deus assim, que a nossa consciência do Evangelho não seja simplesmente uma consciência em que entendamos que seguir a Cristo é apresentar-se ante essa reunião e dizer: Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos pelo bem como nós fizemos aqui, agradecemos a Deus. Gente, é maravilhoso, meu coração se alegrou por poder agradecer a Deus pelos instrumentos, mas que a gente possa entender que o cultuar a Deus e o andar na presença de Deus e o seguir o Evangelho é fazer com que esta petição, ou seja, esta oração, torna-se realidade diante de nossas vidas, para que ante os homens e Deus tenhamos um testemunho e uma vida correta para com Deus. Não que sejamos os melhores, mas que venhamos andar de acordo com o Evangelho, que diz veredas de justiça, vereda reta. Que a nossa boca não seja uma boca que profere bênção e maldições. Que a gente nunca venha se sentir julgado pelas pessoas e acalentado por Jesus, e depois entender que Jesus é somente nosso, como os discípulos fizeram. Porque quando nós somos julgados e a palavra chega para a gente: olha, Deus é contigo, o Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar, as pessoas estão dizendo isso, isso e isso, mas o Senhor Jesus te olha diferente. A gente fica todo feliz, mas que a gente possa ficar feliz e não abraçar Jesus só para a gente. Que a gente possa entender
que outras pessoas serão alcançadas por esse Jesus, que outras pessoas vão pregar como nós pregamos, que outras pessoas vão cantar como nós cantamos, que outras pessoas vão anunciar o Evangelho que vivemos e anunciamos. Que possamos entender isso e que isso fique muito claro diante dos nossos olhos. Porque no momento daquela festa, ver Jesus protegendo a galera e ser protegido é muito bom, não é verdade, gente? Jesus chegar, não, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. A galera que estava doente e enferma ali deve ter ficado, olha que beleza. Mas essa mesma galera estava abraçando Jesus e dizendo, não, ninguém pode expulsar mais demônio não, é só a gente. Não, se não quiser receber Jesus, a gente até mata. Que a gente não deixe essa paranoia maluca cair na nossa vida. Porque se um dia fomos alcançados, é porque Ele quis. Devemos entender o lugar onde saímos. Gente, cada um conhece a tua vida aqui. Eu sei de onde Ele me tirou. Você sabe de onde você veio. Nós sabemos que ninguém aqui é santo, que ninguém aqui é o bonzinho. Mas nós estamos aqui na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Estamos aqui na presença de Deus pelo Evangelho que nos alcançara. Estamos aqui na presença de Deus porque alguém orou pela gente. Estamos aqui na presença de Deus porque alguém anunciou esse Evangelho. E que possamos entender assim. Hoje nós vamos cear. E a ceia, ela traz esse entendimento. Ela diz, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Doe seu corpo por alguém, ou seja, não mate, ou seja, não proíbe, mas, de fato, se entregue para as vidas, para que as vidas possam ter vida. Que o Evangelho possa ter sentido e significado aos nossos corações, para que possamos entender que o compartilhar, que o doasse, que o entregasse, que o não isolasse das demais pessoas, isso faz parte do Evangelho. Que a gente possa entender que nós não somos melhores do que ninguém e que qualquer um que sair por aí anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, Jesus é com ele, Deus é com ele. A unção do Evangelho nunca estará sobre uma única pessoa, porque assim entendemos que Jesus é muito pequeno. A unção do Evangelho, ela está sobre milhares e milhares e milhares e sempre estará, aonde quer que for. Você vê que os discípulos já estavam querendo fazer uma panela? Eles não seguem a ti aqui conosco. Meu irmão, não interessa onde a pessoa esteja seguindo, se aqui ou acolá, desde que esteja seguindo a esse Senhor maravilhoso que nos alcançara e que nos trouxera a vida. Eu quero deixar essa palavra e quero que essa compreensão do Evangelho e essa rotulação e essa unção específica e única a um povo, que nós nunca venhamos tomar isso como posse, mas que venhamos entender que o Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, e que o Senhor Jesus não veio destruir a alma de ninguém, mas antes veio salvá-las, e que a gente possa entender isso e que a nossa boca seja uma boca que possa proferir bênção. Se alguém estiver falando mal de você, meu irmão, você diz assim, rapaz, eu te amo. Rapaz, mas eu vi isso. Cara, eu ouvi dizer que Jesus te ama e eu preciso seguir a Jesus, eu tenho que te amar. E você siga esse caminho, que esse caminho é caminho de bênção, é caminho de vida. E posso te dizer uma coisa, você vai quebrar um mau intento do coração daquele cara. Aquele cara vai ficar sem perna, sem chão, para continuar no papo, entendeu? No papo da conversa fiada, você pega e diz assim, rapaz, eu ouvi dizer que Jesus te ama, e foi a Bíblia quem disse. Então, eu sou seguidor de Jesus, eu também te amo, meu irmão. Mas o fulano e o ciclano, poxa cara, beleza. Jesus ama ele também e eu amo também a ele, assim como eu amo a ti, assim como eu quero ser amado por você. Que a gente possa seguir esse caminho, gente, e não cair na tentação da língua, na tentação da vontade de querer dizer alguma coisa também, porque posso falar para vocês quantas vezes já caí nessa tentação, quantas vezes falei que não poderia ter falado, proferi o que não deveria ter proferido, mas os anos se passam e a gente entende que o caminho não é esse, que esse caminho não é caminho de justiça,
que esse caminho não é caminho de retidão, que essa vereda não vai te conduzir a pastos verdejantes, e nem muito menos águas tranquilas, e que isso não tem nada a ver com a ceia que vamos ceiar, porque a ceia é doação de vida, é abertura de coração, é desprendimento. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O evangelho é desconcertante, porque como pode alguém estar falando mal de você ou de uma pessoa que você ama e você chegar para o cara e dizer assim, eu também te amo? Isso é desconcertante, cara. Isso não é comum, isso não é normal, entendeu? Mas o evangelho nos desconcerta todo, né? Ele faz isso com a gente, que a gente possa deixar o evangelho desconcertar esse homem que existe aqui, esse homem, essa mulher que existe aí, que ela possa ser desconcertada pelo evangelho e consertada no caminho em que Cristo trilhou, e que Cristo possa acertar os nossos passos e nos guiar nessas veredas retas, e que a gente possa entender que esse evangelho de Cristo Jesus é o caminho que devemos trilhar, e que possamos partilhar da mesa do pão, sendo entendedor que o caminho do evangelho desconcertou até Jesus, porque tirou ele lá dos céus e trouxe ele aqui para a terra, porque o evangelho desconcerta nele, traz e faz algo que aparentemente é subversivo aos olhos humanos, mas não é nada subversivo, porque é o caminho de vida. E se é subversivo, é de fato ao entendimento e compreensão humana, porque ele não faz a compreensão humana, ele não faz a vontade do homem, mas ele a subverte e coloca, na verdade, em uma vertente reta, sincera, pura e verdadeira, que é o caminho que nos leva para o céu. Que possamos lançar mão do pão, mas entendendo nos nossos corações que precisamos doar e que precisamos entregar a nossa vida para que possamos ter vida e fazer com que pessoas possam ter vida também. Que possamos de fato entender que o evangelho é entregar a nossa vida por pessoas que nos discriminam e falam mal da gente. Estar no evangelho é amar o inimigo, é partilhar o pão, é beber o cálice juntamente com Cristo Jesus, é morrer com Ele e ser ressuscitado com Ele. Que o evangelho para nós não seja uma simples emoção ou um arrepio na pele, mas que seja uma lição de moral e de vida para o caminho para a vida eterna. Queridos irmãos, que possamos amar uns aos outros, que possamos amar o nosso adversário, que possamos abençoar aquele que nos maldizem, que possamos entregar a nossa vida ao ponto de abrir mão do direito quando estamos certos, que possamos simplesmente proferir palavras de bênçãos, palavras que levantam a pessoa, que as pessoas possam encontrar em nós uma água boa de se beber, gente. Que as pessoas possam encontrar em nós uma água que possa saciar a sede deles, que em nossas vidas possa ter um alimento que sacia a fome. Esse alimento é o pão da vida, é Cristo Jesus. Que Cristo Jesus possa ser encontrado em nossas vidas, porque se Ele não for encontrado em nós, Ele não habita no nosso ser, e logo nós não estamos com Ele. Que possamos estar nele e Ele conosco, que possamos viver por Ele, porque Ele vive para nós. Que possamos de fato entregar as nossas vidas a esse Deus tão maravilhoso, tão lindo, que entregar a Jesus para poder salvar a nossa vida, salvar a nossa alma. Nós vamos lançar mão do pão, gente, para comer o pão. Nós vamos lançar mão do cálice para beber o cálice. Mas que você tenha muita consciência que esse cálice e esse pão é o corpo e o sangue de Jesus. O corpo do Senhor Jesus Cristo, gente, Ele foi partido. Cristo Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. E Ele, diante dos discípulos, Ele parte o pão, gente. O partir do pão era muito simples, porque o pão se repartia entre as pessoas.
para que todos pudessem participar daquele alimento. E só comiam do pão. O judeu até hoje é assim. Se ele sentar para comer pão contigo, é porque ele te considera como amigo, como irmão. E ele vai dizer para você assim: hoje nós fizemos uma aliança, porque você comeu pão comigo. Então isso tem um grande significado para eles, o comer o pão. Quando Jesus ele pega e parte o pão, ele pega e diz assim: este é o meu corpo, que é partido por vós. Ele estava dizendo assim: olha, eu vou entregar a minha vida para vocês terem vida. Eu vim doar a minha vida para que a vida de vocês possam ser resgatada. Gente, ele estava falando para o Judas que tinha traído ele. Gente, ele estava falando para João e Tiago que queria matar samaritano. Olha só, Jesus disse assim, que aquele que em seu coração pensar já praticou, ou seja, mesmo que eles não cometeram de fato o homicídio, mas o coração estava cheio desse pensamento. Jesus estava falando a homicidas. Jesus estava falando a pessoas que entendiam que Jesus era somente dele, porque falou: nós proibimos eles de expulsar demônios. Jesus disse não. Jesus estava falando aos caras que pediram a ele assim: olha, permita que no trono da sua glória um sente à tua esquerda e outra à direita. Jesus estava falando a malucos e débeis mentais que não entendiam o evangelho, a pecadores. Esses caras não eram os caras são, gente, que estavam no bom caminho, ainda não tinham se convertido, cheio de pecado nas costas. E Jesus disse assim: olha, esse é o meu corpo que é partido por vós, pecadores. Então, queridos, teoricamente falando, aqueles caras eram inimigos do céu, mas o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Que a gente possa entender isso, que nós precisamos fazer o que Ele fez, dar a vida pelos doentes. Que a gente possa pregar o Evangelho. Que esse pão, gente, tenha um significado da morte dele por você, para que você possa entender que é esse caminho que você tem que trilhar, doar a vida pelos outros. Que você possa comer esse pão entendendo isso, entendendo que você precisa ter esse comportamento. Eu quero apresentar esse pão a Deus agora. Pai, sabemos que esse pão foi beneficiado por mãos humanas. Sabemos que foi feito, Senhor, aqui na terra, e que de fato nós sabemos que não é a tua carne. Mas, Senhor, queremos apresentar esse pão, porque o teu Filho Jesus, ele disse assim: faça isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, para nós, nessa hora, esse pão aqui, Senhor, é o corpo do teu Filho Jesus. Para nós, Senhor, esse pão tem esse significado, porque um dia ele morreu para salvar a nossa vida, e nós fomos alcançados por ele. Pai amado, que possamos comer esse pão com essa consciência, com a consciência de entender que um dia fomos alcançados e que pessoas também precisam ser alcançadas. Que a nossa boca seja sempre uma boca que profere bênção, que possamos amar os inimigos e nunca desejar a morte de ninguém. Que possamos, ó Pai, entender que Jesus não é exclusivamente nosso, mas é de todos. Porque quando somos discriminados e acolhidos, nos sentimos muito bem. Mas nos livre desse pecado e desse mal de dizer que a unção está somente sobre nós. E que quem sair debaixo do nosso comando está fora da tua presença. Não deixe a gente entrar nesse pecado, Senhor. Porque sabemos que o teu evangelho é tremendo e ele alcança qualquer um em qualquer lugar. Pai, obrigado por esse pão. E obrigado pela manifestação do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir o pão, gente. Gente, vamos comer esse pão com essa consciência. Vamos comer o pão. Eu vou falar separado. Oh, Deus. Vamos esperar todos receberem o pão, gente.
Daniel que não vai comer o pão, ele está dormindo tanto, Jesus, desde a hora que chegou. Gente, que possamos comer esse pão com essa consciência, as crianças possam entender que esse pão, ele não é o corpo de Jesus, ele é simplesmente pão, mas a gente segue aquilo que Jesus nos ensinou e ele disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Então para nós esse pão tem um significado do corpo de Jesus, porque quando a gente come esse pão, a gente lembra, crianças, que um dia ele morreu na cruz do Calvário, entregando a vida dele para perdoar os nossos pecados, para a gente entender que nele nós temos vida. E ele disse assim: faça isso. Ou seja, ele deu a vida dele para que pessoas possam ter vida. E quando ele diz faça isso, é que nós devemos andar nesse caminho, fazer isso também, doar a nossa vida para que pessoas possam ter vida. Que a gente possa ajudar as pessoas a encontrar o Evangelho de Cristo Jesus. Que a gente possa ajudar as pessoas a encontrar com esse Jesus que um dia morreu na cruz por nós. Era isso que ele estava querendo dizer. Então que a gente possa comer esse pão com essa consciência, crianças, que ele morreu por nós e que a gente precisa ajudar as pessoas a encontrar com esse Jesus que nós já encontramos. Amém? Vocês entenderam? Amém? Então vamos comer o pão. Te louvamos, Senhor. Te louvamos por esta hora, Senhor. Te louvamos por esse momento que reaviva em nossos corações, Senhor. Senhor, a presença, Senhor, que a nós é dada e que nos faz refletir, ó Deus, e poder contemplar o Teu Filho na cruz do Calvário morrendo por nós. E nos sentimos gratificados, Senhor, por Ti. Porque se nos sentimos assim, é porque de fato, Senhor, Tu tem a nós gratificado pela morte do Teu Filho, porque para nós a morte dele é uma gratificação. Para nós a morte do Teu Filho é um prêmio, é uma premiação. Para nós a morte do Teu Filho significa bênção, e não vitória de Satanás, mas sim vitória dos céus, porque através da morte dele nós alcançamos vida. Senhor, muito obrigado por poder presenciar e estar com os Teus filhos num momento tal como esse, porque onde neste momento nós pronunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse momento, ó Deus, em nossos corações é chegado, ó Deus, essa compreensão de que Ele morreu por nós e que devemos também doar a nossa vida pelo próximo. Pai amado, muito obrigado por poder participar desse pão, que é simplesmente pão, mas que a nós transcende essa dimensão e nós comemos como se fosse o corpo do Teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, por aceitar morrer na cruz. Obrigado, Jesus, por ser moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Obrigado, Jesus, porque o castigo que hoje nos traz a paz e o direito de salvação estava sobre Ti. E pelas Suas pisaduras hoje, nós, todos aqui presentes, e não somente os presentes, mas todos aqueles quanto receberam, as Suas pisaduras nos saram e a nós é dado o direito de ser chamado Filho de Deus aos que crerem no Seu nome. Oh, meu Pai amado, esse Evangelho é amplo e a sua amplitude é de um espectro tamanho que alcança vidas, raças, etnias diferentes e diversas, espalhado por todo esse globo terrestre. Pai amado, obrigado por essa presença notória que sobre os nossos corações é derramada. Obrigado pelo pão, obrigado pelo corpo, obrigado pela Tua vida que a nós é dada.
Obrigado por esta vida, Senhor. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, ó Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo, porque a vida de Tiago, João e dos demais discípulos foram transformadas depois que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo chegara. Eles tiveram um comportamento completamente diferente. Que o Teu Espírito a nós possa nos dar um comportamento diferenciado, porque Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele disse que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pai, venha nos guiar pelo Teu Espírito em veredas retas, que possamos trilhar passos, Senhor, de bênção ante a Tua presença, e que a nossa boca seja uma boca que profere bênção e vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abençoar agora esse cálice, gente. Gente, nós sabemos que da mesma forma que o pão, para nós ele é somente pão, esse produto da vide aqui, ele também é somente um produto da vide, gente. Ele não é o sangue de Jesus. Nós sabemos que esse produto aqui também fora beneficiado pelas mãos humanas, mas nós seguimos aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós vamos orar e a partir de agora, esse cálice aqui, ele a nós se tornará o sangue de Cristo. E eu quero apresentar a Deus da mesma forma. Pai amado, te apresentamos, Senhor, esse produto da vide. Nós sabemos que é oriundo, ó Deus, de parreiras de uva e beneficiado por mãos humanas. Mas a nós, Senhor, agora ele tem um outro significado. Ele representa o Teu sangue, Jesus. O Teu sangue que cura, que liberta, que perdoa pecados, Senhor. Oh, meu Pai amado, que possamos tomar esse cálice com a consciência de que o Teu sangue foi derramado na cruz do Calvário para que possamos ter vida. Te apresentamos em Tuas mãos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode distribuir. Vamos esperar todos pegarem os seus cálices. As crianças, da mesma forma, entendam que o cálice, ele agora representa o sangue de Cristo Jesus para a gente. E esse sangue de Jesus é o único sangue que perdoa os pecados. O sangue de Jesus purifica o pecado do homem. O sangue de Cristo Jesus, ele purifica o teu ser. E nós vamos beber aqui e que nós venhamos ser lavados pelo sangue de Jesus, porque de fato precisamos desse sangue todo dia. Mas que possamos entender que a gente precisa apresentar esse Jesus que nos lava a outras pessoas. E que possamos agradecer a Deus por Jesus ter morrido na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Gente, através desse sangue, nós encontramos a salvação nele. E a nossa salvação está somente nele. Que possamos entender que somos pecadores, mas ao bebermos o sangue de Cristo, que possamos nos sentir purificados. Bebam dele todos, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Oh Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, te damos graças, Senhor, porque quando lançamos mão do cálice, anunciamos a Tua morte até que Ele venha. Senhor Jesus, que Tu possa vir a nós, porque nós esperamos a Ti. Senhor Jesus, a gente não quer ficar vivendo aqui nessa terra, não. A gente quer que o Senhor venha nos buscar. A gente deseja a Tua volta, o Teu retorno.
aventurar contigo nos ares. A gente quer habitar com o Pai Eterno. A gente quer ter a nossa eternidade contigo. A gente quer lhe agradecer pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. E hoje nos traz esse sentimento de querer estar contigo eternamente. Oh, Jesus querido, enquanto tu não vens, Senhor, coloque em nossos corações o desejo de pregar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho. Coloca o teu amor para amar os nossos inimigos assim como tu amara. Que a gente nunca venha proferir palavra de maldição contra aquele que nos amaldiçoa, mas que a gente possa abençoar aquele que nos amaldiçoa e orar por aqueles que nos perseguem. Senhor, coloque esse sentimento em nossos corações. Paulo, em suas orações, ele disse: amado, tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Coloque esse sentimento em nós, Senhor, porque precisamos, porque somos falhos. Oh, Senhor, nos ajuda nessa trajetória, nessa caminhada. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça e refrigera a nossa alma pelo amor do Seu nome. Oh, meu Pai amado, faça isso conosco. Que Teu Espírito esteja conosco, que a gente possa pregar o Teu Evangelho, que a gente possa fazer a Tua obra com alegria, que essa alegria possa estar transbordante em nossos corações, que a gente possa comprar alguma coisa para a Tua obra com satisfação, que a gente possa fazer alguma coisa para a Tua obra com um desejo no coração enorme tamanho, de querer fazer até melhor e mais um pouco. Oh, meu Pai amado, nos ajude, Senhor, a estar na Tua presença. Queremos Te fazer um pedido, Senhor. Volta logo, Jesus, porque essa terra não é boa, não. Essa terra nos cansa, Jesus. Essa terra nos apresenta tantos males. Essa terra, Senhor, coloca em nossos corações o desejo de pecar, o desejo de andar no caminho errado, o desejo de proferir palavras tortas. A gente não quer ficar aqui não, Jesus, volta logo. A gente quer estar na Nova Jerusalém, onde não tem mais tempo, porque Tu será o tempo. Onde não precisa de luz, porque Tu és a luz. Nós queremos estar contigo lá onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro. Chega das dores dessa terra, chega dos dissabores, chega dos enfrentamentos, chega da problemática da vida. Senhor, queremos estar contigo. Oh, Jesus, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus, volta logo. Volte e venha nos buscar, Senhor, porque assim esperamos e assim vamos. Obrigado, Senhor, pelo Teu corpo e pelo Teu sangue. Obrigado pelo pão e pelo cálice. Te louvamos,